Olá, sou uma mulher e após 9 anos de casamento, não é exagero dizer que minha vida está dividida em antes e depois do meu casamento. É assim que estou amando uma vida casada feliz. Isso desperta inveja nos outros. Isso porque me casei com uma família que é considerada rica, mas a razão pela qual estou feliz não é porque minha família do marido é rica. Se eu disser isso, algumas pessoas podem dizer que estou fingindo, mas, não importa o que alguém diga, eu sou feliz porque tenho minha família. Você conhece o filme É uma Emily Mulher? E no filme, a personagem principal é uma mulher pobre amada por um homem rico. Seria engraçado comparar, mas, exceto pelo trabalho daquela mulher, é um caso semelhante ao do meu marido e eu. Assim como a personagem principal do filme, eu não poderia encontrar alguém melhor do que meu marido bonito e capaz. Minha família administrava um pequeno restaurante chinês em minha cidade natal. Além disso, me formei em uma faculdade desconhecida de terceira classe, enquanto meu marido é de uma família prestigiada que estudou na Inglaterra e tem um mestrado pela Universidade de Cambridge. A diferença entre nós é muito grande. No entanto, meu marido e sua família me receberam em sua família sem preconceitos. Mesmo agora, quando penso neles, sou muito grata. Por outro lado, minha família olhou para meu marido com todo tipo de pensamento egoísta. E quando apresentei meu marido à minha família, cada um deles respondeu egoisticamente com uma motivação oculta. Quero contar a você minha história incrível, mas ao mesmo tempo agridoce. Eu era o patinho feio para meus pais. Crescendo, ouvi muitas pessoas dizerem que eu era gentil, mas nunca demonstraram isso. Eu era inteligente, mas isso se devia à minha irmã, 3 anos mais velha do que eu, que sempre ficava em primeiro lugar nos estudos, além de ser bonita. Ela era presidente de classe, se houvesse um concurso de popularidade, ela sempre era escolhida por toda a escola. Então, naturalmente, fui comparada com minha irmã mais velha, tanto em casa quanto fora, e aos poucos fui tratada com menos favoritismo. Meus pais sempre se orgulharam e se vangloriaram por causa da minha irmã mais velha, enquanto me olhavam infelizes porque eu não era boa em nada. Tive que conviver com eles me dizendo para ser como minha irmã mais velha, mesmo que fosse apenas um quarto dela, já que fui tratada assim desde jovem. Estranhamente, eu não tinha interesse em estudar. E quanto mais meus pais diziam algo para mim, pois estavam muito preocupados comigo, mas eu me rebelava, perguntando como todo mundo no mundo poderia ser como minha irmã mais velha, que estudava tão bem, pensando que meus pais achavam que, como não tinham muitas coisas materiais, ter boas notas era o caminho para o sucesso, e o sucesso era o caminho para ficar rico. Assim, eles sempre olhavam para minha irmã mais velha como o pilar principal para elevar nossa família para o próximo nível. Por causa disso, minha irmã era tão convencida que não me tratava como sua irmã mais nova, mas como uma criada que tinha que servi-la, apesar de suas excelentes notas e aparência bonita. A personalidade dela não era das melhores. Ela zombava de qualquer pessoa que não tirasse boas notas ou fosse menos bonita do que ela, dizendo que se alguém não fosse apenas feio, mas também não pudesse estudar bem, ela merecia sofrer injustamente. Não era apenas essa a sua atitude. Ela achava que se tivesse um bom emprego e boa aparência, poderia se comportar de maneira arrogante, e isso deveria ser aceitável. Observando-a, eu sentia que ela estava caminhando para a sua própria queda. Após minha irmã entrar na universidade, ela achava que sua vida já estava meio que bem-sucedida e tornou-se imprudente a ponto de ser triste ver como ela tratava mal os homens que a perseguiam. Eu me perguntava por que esses homens estavam agindo como tolos para se apegarem à minha irmã, mesmo sendo tratados tão mal por ela. Então, pensei que era por causa de homens como eles que minha irmã começou a pensar que estava tudo bem agir assim, é claro. Minha irmã não ouviria nenhum conselho de alguém que fosse muito inferior a ela. Ei, cuide da sua vida. Quem é você para dar conselhos? Acha que pode ser comparado a alguém como eu? Você é tão patética, nem sequer conseguiu entrar em uma universidade prestigiada, mas foi para uma espelunca no interior. Eu sabia o que ela diria para mim.
Minhas notas eram ruins, então acabei indo para uma faculdade desconhecida de terceira classe. Meus pais disseram que não adiantava estudar mais quando viram minhas notas e me disseram para ir para qualquer faculdade que me aceitasse. Eu não podia acreditar nas próximas palavras da minha mãe. Você pelo menos tem que conseguir um diploma universitário para poder dizer que se formou em uma faculdade, para que possa se casar. Pelo menos você não deveria ser um obstáculo para sua irmã. Então, vá para qualquer faculdade. Eu me perguntava como minha mãe poderia dizer algo assim para a própria filha. Em vez de ir para qualquer faculdade por causa das minhas más notas, eu odiava a situação de ter que ir para a faculdade com medo de me tornar um obstáculo para minha irmã. Mas ao mesmo tempo, eu queria sair dessa casa terrível. Foi assim que fui para uma universidade distante de casa por 4 anos. Mas na verdade, esse foi o período mais confortável e agradável da minha vida. Meus amigos vieram de todo o país, e talvez tenha sido porque eles estavam em circunstâncias semelhantes. Todos eram de coração puro e cuidavam muito de mim, dizendo o quão solitário deve ser viver longe da minha família. Eu gostava mais dos meus amigos do que da minha própria família. Foi assim que terminei meus 4 anos de faculdade. Voltei para casa na cidade, e minha irmã conseguiu um emprego no setor de relações públicas de uma loja de departamento afiliada a um conglomerado. E ela novamente fez seus pais se orgulharem para que pudessem se vangloriar mais uma vez, mas eu também tinha a tarefa de encontrar um emprego. Não espero que você entre em uma grande empresa como sua irmã, mas apenas consiga um emprego em que não seja embaraçoso dizer onde você trabalha, mesmo que seja temporário. Como os outros saberiam se é um emprego temporário ou não? Mesmo que você trabalhe como uma zeladora, seja um zelador de uma empresa respeitável. Mas, querida, essa palavra é um pouco dura, mesmo que seja uma universidade desconhecida. Por que Isabela deveria trabalhar como uma zeladora limpando o prédio? É apenas uma figura de linguagem. Não há meio termo. Uma foi criada muito bem, mas a outra está muito atrasada. Então, me sinto frustrada. É por isso, mas eu estava ainda mais frustrado porque, depois de ir para uma universidade desconhecida, conseguir um emprego em uma empresa conhecida era difícil. Meus pais não pareciam se importar com essa realidade. Além disso, na verdade, é um pouco embaraçoso dizer isso, mas eu ainda não tinha um objetivo específico do que queria me tornar. Se houvesse algo que eu quisesse fazer, eu teria me agarrado ao que estava almejando, não importa o quanto fosse repreendida em casa. Fui comparado à minha irmã mais velha e recebi feedback negativo, então não sabia no que eu era bom. Depois disso, tive que trabalhar meio período e me preparar para um emprego que não me interessava. Então, recebi uma ligação da minha irmã mais velha. Diferente das outras vezes, não mantivemos contato uma com a outra. Fiquei assustada com a palavra irmã no meu celular. O que está acontecendo? Fiquei preocupada, sentindo muita tensão enquanto atendia a ligação dela. Mas minha irmã ainda falou comigo com um tom desrespeitoso. Ei, sou eu, Isabela Araújo. Nossa loja de departamento terá uma temporada de vendas a partir do próximo mês. Estamos procurando vendedores em meio período. Venha trabalhar. Você tem bastante tempo de sobra de qualquer maneira. Não, por que você está me dizendo isso de repente? Também tenho um emprego de meio período agora. De qualquer forma, é apenas um emprego de meio período. Para ser honesta, o emprego de meio período em nossa loja de departamentos paga um salário mais alto do que o emprego de meio período normal. Se você está tentando ganhar dinheiro, você tem que fazer algo que pague mais. O que é essa lealdade ao trabalho quando você nem mesmo receberá uma promoção? Não fale besteira e vá trabalhar na nossa loja de departamentos depois de amanhã pela manhã. Ainda assim, como você pode simplesmente me dizer para trabalhar lá de repente, sem nem mesmo me perguntar? Ei, é uma boa oportunidade, você sempre trabalhou em empregos de meio período em lugares pequenos.
Você já trabalhou para uma grande empresa como essa, como sua irmã? Estou pensando em você, quem sabe se você se sairá bem aqui, talvez até consiga um emprego permanente como vendedora. O quê? Vendedora. Eu não posso fazer isso. Do que você está falando? Como você pode falar sobre o que é bom e ruim na sua situação atual? Já disse a todos aqui que você virá depois de amanhã, então, não fale besteira e venha para ser treinada sobre os produtos a partir desse dia. Minha irmã simplesmente disse isso e desligou o telefone. Suas palavras me ofenderam. Eu estava planejando ignorá-la, independente de deixá-la em uma situação desconfortável ou não, mas ela já havia contado tudo aos meus pais e tornou impossível para mim não ir. Sua irmã disse que você vai começar a trabalhar na loja de departamentos dela depois de amanhã, é isso mesmo? Por que é a loja de departamentos dela? Porque é onde sua irmã trabalha. Você vá lá e não desaponte a sua irmã. Faça seu trabalho bem para ela. Ela pensou em você e organizou isso de propósito. Você nem consegue arrumar um emprego. Então, como é sortuda por ainda ter uma irmã mais velha capaz para se orgulhar. Eu não gosto disso, e não importa quão boa seja a posição, ela deveria ter me perguntado antes de arrumar tudo. Eu já tenho um emprego de meio período na loja de conveniência, mas isso foi de repente. Eu sou a única em apuros. O que uma loja de conveniência pode se comparar com uma loja de departamentos? E você não quer se meter em apuros, certo? Está tudo bem colocar sua irmã em apuros? Claro que sim, eu odeio estar em apuros mais do que a Emily está em apuros. Ou mãe ou pai, vocês só se importam com a Emily, mas eu não me importo. Vocês são injustos. Então, por que você não se tornou tão boa quanto sua irmã então? Deixe para lá. E se você quiser continuar vivendo nesta casa, melhor fazer o que sua irmã diz. Se você acha que essa estúpida loja de conveniência é mais importante para você, vá para lá. Você será expulsa desta casa no mesmo dia. Não tive escolha a não ser ir para a loja de conveniência naquele dia e pedir para me deixarem sair. E agradeço a um amigo que estava se preparando para um trabalho e decidiu fazer o trabalho por mim. Eu tive um tempo tão difícil no meio para enriquecer que, no último minuto, estava esgotada, mas quando voltei para casa depois de cuidar disso, minha irmã estava se gabando abertamente para o nosso pai e mãe, dizendo que ela tinha se esforçado muito para me colocar lá. Realmente, se ela não fosse minha irmã, eu queria agarrar o cabelo dela. E eu prometi a mim mesma várias vezes que um dia eu a deixaria humilde. Descobri que realmente nunca se sabe o que acontece no futuro. Bem, eu mal podia acreditar que meu primeiro emprego de vendas era muito adequado para mim. Já havia recebido treinamento sobre os produtos, então isso foi fácil, mas lidar com as pessoas não foi tão difícil quanto eu pensava. E na verdade, foi muito divertido. E como os clientes que eu atendia compravam todos os produtos que eu recomendava, alguns clientes diziam: "Ó, a moça explica bem e é muito gentil." Originalmente, eu estava apenas indo dar uma olhada, mas não consigo evitar de comprar. Me dê um desses, por favor, o cliente compraria mais coisas e, à medida que o tempo passava, meu desempenho de vendas melhorava. Então, uma oferta inesperada surgiu. Senhorita Isabela Araújo, você fez um trabalho fantástico mesmo depois do período de vendas. Que tal fazer um trabalho de meio período em nossa loja? Mesmo? Estou muito grata. Vou trabalhar duro. Era apenas um emprego de meio período, não uma posição permanente, mas parecia que eu estava sendo reconhecida por alguém pela primeira vez. Era uma sensação boa, como voar. E contei a notícia aos meus pais naquela noite, mas obtive uma resposta inesperada. Você mereceu isso, tudo isso é porque sua irmã trabalhou duro por trás de você. Por que eles diriam isso para você? Não, não é por causa da Emily, é porque eu fiz tão bem as vendas. Você é tão ignorante.
Esse tipo de loja de departamentos não é como algumas lojas baratas em um mercado de pulgas ou algo assim. Eles não sugeririam isso só porque você está fazendo um bom trabalho em vendas. Apenas agradeça à sua irmã quando ela voltar para casa mais tarde. Emily não demonstra, mas provou que está cuidando de você porque é sua irmã. Pai, você está realmente. Foi então que minha irmã voltou para casa depois de seu encontro, e eu me senti muito frustrada. Então, perguntei a ela na frente dos meus pais se ela havia conversado com o dono da loja para estender meu trabalho de meio período lá. Bem, aquela pequena raposa deve ter percebido o que estava acontecendo e sorriu, claro. Não há ninguém na loja que não saiba que você é minha irmã. Ela disse isso e entrou em seu quarto, e meus pais concordaram com uma expressão de que ela estava certa. Eu me senti tão frustrada, como se minha irmã tivesse apenas pegado o prêmio pelo qual eu trabalhei tão duro. Mas, para mim também, desta vez foi um pouco diferente. Eu defini um objetivo de que no futuro trabalharia ainda mais duro. Assim, eu seria reconhecida pelos meus esforços sem dúvida. Eu trabalhei ainda mais duro do que durante as vendas e me tornei bastante amigável com os funcionários da loja. Então, fiquei pensando se todos conheciam minha irmã. Então, perguntei furtivamente e a resposta que recebi foi, como eu esperava. Por que conheceríamos alguém no departamento de relações públicas? E como você ainda é jovem, gostaria de lhe dizer com antecedência que não aceite favores aqui. Todos estão sorrindo na frente, mas não pensam em nada além de apunhalar um concorrente pelas costas. Ouvir isso me fez sentir tão bem por dentro. Um dia, quando houve uma chance, eu gostaria que meus pais ouvissem isso também. E comecei a pensar que queria levar isso a sério. Então, um dia, algo incrível aconteceu. Eu estava trabalhando na loja de bolsas de couro de luxo no primeiro andar, e uma senhora idosa com roupas um pouco desgastadas até à primeira vista estava andando pela loja de departamentos. Ela usava calças folgadas e devia estar trabalhando em algum lugar, pois estava com um avental. Embora você não deva julgar alguém pelas roupas, aquela senhora idosa se destacava, e ela ficou olhando por um tempo, como se fosse comprar algo repetidamente, mas não comprou nada. Alguém reclamou abertamente alto sobre ela quando saiu da loja. Não, apenas olhando para ela, acho que ela não estava em posição de comprar nada aqui. O que os seguranças estão fazendo para deixar alguém assim andar por aqui? Ela está atrapalhando o negócio. Em um instante, o rosto da senhora idosa ficou vermelho, como se estivesse prestes a explodir, mas achei que isso não estava certo, mas eu não era uma funcionária, apenas uma trabalhadora temporária. Então, se eu me aproximasse, seria ainda mais constrangedor. Mas ela se aproximou de mim e pediu ajuda. Olá, senhora, desculpe, onde fica o banheiro? Eu vou te guiar. Senhorita Araújo, apenas informe a ela as direções. Estamos ocupados também. Oh, sim, estarei de volta o mais rápido possível. Eu tinha acabado de começar a trabalhar pela primeira vez e não ouvi os funcionários, deixando a senhora idosa ir ao banheiro por minha conta. Como aquela senhora idosa ficou nervosa. O suor escorria pelo pescoço dela. Obrigada, senhora. Também estou trabalhando em um mercado perto daqui, e fiquei constrangida porque foi a primeira vez que recebi esse tipo de tratamento. Você deve estar vestida com as roupas que usa para trabalhar, eu falei. Sim, minha roupa é meio assim, o aniversário do meu neto é depois de amanhã, então, eu queria comprar um presente para ele, e eu recebi um tratamento desses. Entendi, posso perguntar o que você vai comprar para o seu neto de presente? Se eu puder ajudar, vou ajudar. Mesmo? Sinto muito, mas se você fizer isso, não colocarei você em uma situação constrangedora também? Ela falou. Não, e a loja de departamentos é um lugar onde mercadorias são vendidas, como um mercado. Eu sou uma vendedora, e você é uma compradora. Então, sinta-se à vontade para perguntar.
É mesmo? Você tem uma personalidade tão boa. Então, você pode me indicar uma loja que venda a marca Fashion Innovate? A senhora idosa mostrou-me uma foto de uma carteira que seu neto carregava todos os dias. Ela disse que queria ir à mesma loja daquela marca. A carteira na foto era um item de luxo. Senhora, esta carteira é um item de luxo. Oh, é algo que só ouvi falar, meu neto ama os produtos aqui. Então, vim comprar uma bolsa para você carregar, e ele a leva para o trabalho. Mas, não importa o quanto eu procurasse, não encontrei essa marca e não vi nenhuma marca semelhante. Será que você pode me dizer onde fica a loja que vende esse produto? Sinto muito, parece que estou tomando muito do seu tempo. Não tenho ninguém a quem perguntar, exceto você, ela me falou. Eu estava preocupada que a senhora idosa pudesse descobrir o preço dos produtos na loja, mas não poderia dizer que as coisas eram muito caras, o que seria rude. Então, apenas disse que a levaria até lá. Foi a primeira vez que fui até aquela loja, e em frente à loja, uma pessoa que parecia ser gerente estava parada em frente à loja e bloqueou a entrada da senhora idosa. Claro, era por causa de como ela estava vestida. O que é isso? Em que loja você trabalha para trazer alguém assim para a nossa loja? Temos outros clientes na loja, então, apresse-se e leve-a embora. Mas essa cliente diz que vai comprar sua marca, eu falei. Vovó, me mostre a foto. Deixa pra lá, ela causaria problemas para nossos clientes. Então, antes que eu chame a segurança, apresse-se e leve-a com você. Mas você não está sendo rude demais com a cliente que veio comprar seus produtos? Eu insisti. Veja bem, você acha que sua loja está no mesmo nível que a nossa? Nosso trabalho inclui relações com o cliente. Eu não posso aceitar nada que cause reclamações de nossos clientes. Se nossos clientes reclamarem, você vai assumir a responsabilidade por isso em um instante? A situação ficou barulhenta na frente da loja por causa de um assunto tão trivial. E a senhora idosa e eu ficamos perplexas. Naquele momento, minha irmã estava fazendo uma ronda nas lojas de marcas de luxo e, por acaso, viu a cena. Pensei que minha irmã fosse minha salvadora, mas ela nunca me ajudou uma vez. E naquele dia, ela apenas saiu, me ignorando completamente. Eventualmente, a avó disse que não suportava a vergonha a que foi submetida. E ela pegou o celular e ligou para alguém. Em 20 minutos alguém que parecia ser a esposa de um executivo, até à primeira vista, correu até lá. Ela perguntou à sogra o que estava acontecendo. Eu vim aqui comprar o presente de aniversário de Julia, e isso não é uma piada, estão me julgando apenas pela minha aparência e me mandando embora, então, eu estou quase morrendo de vergonha. O quê? Sogra, só um minuto, quem fez uma coisa tão cruel para você? Um dos funcionários da loja reconheceu a nora da senhora idosa e saiu correndo, parecendo muito chocado. E o gerente também parecia muito surpreso. Aconteceu que a nora da senhora idosa era uma cliente VIP da loja. Se tivéssemos sido informados antecipadamente, não teríamos agido dessa forma. O gerente, que estava me repreendendo ameaçando chamar os seguranças, não sabia o que fazer e repetiu suas desculpas para a senhora idosa. E a senhora idosa acabou comprando uma bolsa que ela disse que ia comprar. Então ela me disse para escolher uma bolsa para mim mesma, mas eu recusei educadamente. Me despedi da cliente VIP e sua nora e voltei para minha loja, mas o gerente, que não sabia o que tinha acontecido, começou a me repreender por chegar tarde naquele momento. A cliente VIP e sua nora entraram em nossa loja. Olhe, não repreenda aquela senhora, ela foi muito gentil ao ajudar minha sogra e eu queria de alguma forma retribuir. Então, por favor, embale todas aquelas bolsas na prateleira de cima para mim. O quê? Todas elas ali. Só vi isso na TV, onde mulheres ricas diziam daqui até lá. Embale todas para mim. Claro,
Nossa loja era agora uma famosa loja de marca de luxo, mas ainda era uma experiência única na vida para alguém tão jovem como eu. No entanto, eram muitas bolsas, então eles me pediram para ir até o estacionamento. O meu gerente, que estava me repreendendo, de repente sorriu e me mandou ir ajudá-los. Eu o segui até o estacionamento e vi o neto da senhora idosa que ela havia me falado, que correu até a avó e a confortou tão docemente. Fiquei bastante impressionada. Julian, venha aqui. Ajude sua mãe. O que você comprou dessa vez, mãe? Você recebeu ajuda? Devemos retribuir a senhorita Araújo novamente. Muito obrigada por ajudar. Se estiver tudo bem para você, gostaria de retribuir de alguma forma. Está tudo bem, quer seja para levá-la para jantar ou qualquer coisa. Obrigada, mas está realmente tudo bem, eu não fiz nada além de levá-la para a loja que ela estava procurando. Eu não quero apenas deixar passar, você ajudou muito a minha avó antes da minha mãe chegar. Se você recusar, vou me sentir mal. Graças a você, consegui ficar calma apesar de toda a confusão, a senhora disse. E encontrei o presente do meu neto para comprá-lo. Vovó, eu disse a você que estava tudo bem. Eu queria comprar pessoalmente para o meu querido neto. Você não sabe como me sinto. Oh, vovó, é porque eu me sinto mal. Foi minha mãe e eu que paramos de trabalhar naquela loja do mercado, como isso é terrível para você. Você não sabe como é divertido administrar a loja, a idosa disse, por que está me dizendo para parar? Você diz isso, mas outras pessoas me criticam por continuar trabalhando, mas eu gosto de lá, trabalhar me faz bem. Então a idosa e seu neto falaram quase ao mesmo tempo. Então, por que você não vem à festa de aniversário? Eu fiquei vermelha de vergonha e respondi, é uma questão de família, então está realmente tudo bem, acho que você deveria passar isso com a sua família. Fico feliz que você tenha conseguido comprar o presente que queria para o seu neto. E obrigada por comprar tantos de nossos produtos da loja. Isso é suficiente. Vocês todos parecem maravilhosos, tão calorosos e atenciosos. Senhorita Araújo, obrigada por hoje, recebi um presente inesquecível da minha avó. Quando o neto também me agradeceu educadamente, eu não sabia, mas meu coração começou a bater rápido. Eu não podia evitar, já que o neto parecia uma estrela de cinema ou algo assim. Voltei para a loja depois de ouvir os repetidos agradecimentos deles. Então, minha astuta irmãzinha ouviu dizer que a senhora idosa era parente de um cliente VIP da loja de departamentos e veio correndo me ver. Então, ela perguntou diretamente, essas pessoas não te disseram que iam te dar algo porque estavam agradecidas por sua ajuda? Bem, eles falaram isso e aquilo, mas eu disse que estava tudo bem. O quê? Você é tão tola, por que você chutou a sorte que rolou até você? Você acha que uma chance desse tipo virá tão facilmente? Mas então você até disse que não queria trabalhar aqui, e eu basicamente te forcei a trabalhar aqui. Por que é que, não importa o que você faça, é assim? Eu vim para ver o que você ganhou com essas pessoas. Mas você é tão patética. Minha irmã ficou chateada por eu não ter ganhado nada em troca do trabalho dela. Mesmo sendo minha irmã de sangue, eu pensei que ela era patética e me perguntei como ela viveria neste mundo com essa atitude repugnante. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu comigo. Primeiro, o diretor da loja de marcas de luxo veio pessoalmente me ver para perguntar se eu gostaria de trabalhar na loja deles. Fiquei confusa, mas era uma oferta para me contratar como funcionária permanente e não como temporária. Então eu disse que sim. Mas depois descobri que o cliente VIP havia feito uma reclamação formal contra a loja de departamentos após aquele incidente. Depois desse incidente, eu tive a oportunidade de me encontrar com a senhora idosa e seu neto, que se tornaram clientes regulares da loja. Em agradecimento pela minha ajuda, eles ofereceram se tornar nossos clientes regulares. E o cliente VIP voltou depois de ouvir que eu comecei a trabalhar lá e comprou muitas coisas.
Isso fez com que eu ficasse famosa na loja. Em uma ocasião, o neto deles voltou e me deu uma caixa de chocolates, dizendo para eu comer quando estivesse cansada. Eu achei estranho, mas apenas pensei que era um gesto casual. Eu disse a ele que só aceitaria uma vez, e ele começou a rir alto. Eu fiquei confusa com o motivo de ele estar rindo, então educadamente perguntei por que ele estava rindo. Foi quando ouvi algo muito inesperado. Fiquei preocupado que você pudesse recusar esse presente tão simples. Minha avó e minha mãe tentaram te dar algo de qualquer maneira, mas não conseguiram, certo? Oh, é porque essas coisas eram muito caras. Elas estavam tentando me dar, mas isso é para comer. Oh, então você aceita se for para comer? Não, só estou aceitando porque você comprou e trouxe aqui, mas da próxima vez, não vou aceitar. Sabe de uma coisa? Você é a pessoa mais educada que já conheci entre todas as pessoas que conheci até agora. Então, eu gosto de você, Isabela. Peço desculpas. Naquele momento, pareceu que o mundo tinha parado. Pareceu-me como se ele estivesse confessando que gostava de mim. No entanto, eu acordei dizendo a mim mesma por que diabos um filho bonito de uma família rica se interessaria por mim apenas porque eu era uma pessoa educada. Mas ele disse diretamente: por acaso, você gostaria de jantar comigo depois do trabalho? Quando ele disse isso, pensei que meu coração ia explodir. Fiquei tão confusa que nem consegui dizer nada. Mas ele apenas disse que viria me buscar quando eu terminasse o trabalho, sem esperar pela minha resposta. Ele pagou pelas coisas e saiu com sua sacola de compras. Assim, não apenas na loja, mas em toda a loja de departamentos, fiquei ainda mais famosa. Eu pensei que minha irmãzinha astuta viria correndo atrás de mim depois de ouvir isso. Mas por algum motivo, ela não me perguntou nada, apesar de todos os tipos de rumores sobre mim e a família VIP estarem circulando pela loja de departamentos. Mas mesmo em casa, tudo o que ela disse foi para eu ter cuidado com o que faço. Se eu agisse de maneira descuidada, isso seria constrangedor não apenas para mim, mas também para ela. Ela apenas disse isso. Em retrospectiva, acho que minha irmã ciumenta não pensou que Julian se aproximou de mim com intenções sérias. Ela não ficou afetada porque achou que ele estava apenas brincando comigo. No entanto, depois de sair para jantar algumas vezes com Julian, descobri que ele era médico e sua família estava em um patamar muito acima da minha família, o que foi um grande fardo para mim. E eu desejava muitas vezes que ele fosse apenas um cara comum, porque comecei a gostar muito dele. Após cerca de 2 meses, ele me confessou que gostava de mim, mas porque eu estava sobrecarregada e não conseguia responder, ele interpretou isso como uma recusa. Depois disso, algo inesperado aconteceu. A avó de Julian veio, vestida muito bem, e pediu para sair para tomar um café. A mãe de Julian também estava com ela, e as duas vieram como se estivessem totalmente preparadas para falar algo sério comigo. Eu sei que você está ocupada, então vou perguntar diretamente. Meu filho confessou que gosta de você, isso é verdade? Na minha mente, eu me perguntava se era como a cena de um drama onde a mãe de uma família rica fica furiosa com a garota pobre por seduzir seu filho rico. Eu estava tão tensa que parecia estar congelada, mas o que ouvi a seguir até hoje pareceu uma comédia para mim. Meu neto é maravilhoso, ele não é do seu gosto? Além disso, ele não vem à sua loja como se estivesse indo para o trabalho praticamente todos os dias? Sogra, é definitivamente verdade. Ele nunca me comprou uma bolsa antes, mas até comprou aquela. Foi a Isabela quem escolheu para ele porque ele me disse que é seu aniversário. Que aniversário? Ainda falta muito tempo para o meu aniversário. Veja, isso é de verdade. Nosso Julian nunca agiu assim antes. Isabela, eu não sei como vou parecer, mas gosto de você. Mesmo que haja muitas pessoas ótimas ao nosso redor, não há ninguém tão bom. Então eu estava tão frustrado. E minha sogra me disse para simplesmente vir e perguntar a você.
Sinto muito se você ficou muito assustada. Depois disso, eles apenas me pediram para sair algumas vezes com Julian, pois acreditavam que eu acharia uma boa pessoa. Julian deve ter ouvido que sua avó e sua mãe vieram à loja de departamentos para me encontrar, e ele veio imediatamente se desculpar comigo por isso. Minha irmã teve a oportunidade de nos ver juntos na frente do prédio, e ela colocou os braços ao meu redor como se fôssemos irmãs próximas e sorriu radiante, cumprimentando Julian. Quando vi minha irmã agindo assim, fiquei tão perplexa porque na época ela estava se preparando para o casamento. Olá! Eu sou Emily, a irmã mais velha de Isabela. Como ouvi das pessoas, você é muito bonito. Obrigado, vejo que Isabela também tem uma irmã bonita. Não sou. Ouço isso com frequência desde quando eu era jovem. Ouvi das pessoas me instando a me tornar atriz de cinema, afinal. O que vocês dois estavam conversando? Se estiver tudo bem, por que não jantamos juntos? Nós três. Então, meu pai interveio, perturbado. Emily, você não deveria estar olhando para sua futura casa com seu noivo? Por que você está aqui? Se está ocupada, vá em frente e vá embora. Quando tivermos a chance, Isabela e eu garantiremos que você saia para jantar. Relutantemente, minha irmãzinha não teve escolha senão partir. E ele e eu nos sentamos em uma cafeteria para conversar. Foi só então que comecei a ver que ele estava sendo sincero. Nós percebemos que estávamos sentindo a mesma coisa um pelo outro, e com a insistência de suas avós e mães para que saíssemos, continuamos namorando por cerca de 1 ano. Quanto mais eu o conhecia, mais eu achava que ele era alguém bom demais para mim. Então, na primavera, ele me pediu em casamento e eu aceitei. Hoje o apresentei à minha família. Eu suspeitava qual seria a reação da minha família, mas foi tão constrangedor. Minha irmã só disse: você é materialista afinal. Como você conseguiu seduzir um cara tão incrível para casar? Você não percebe que deve me agradecer para sempre, já que eu te coloquei nessa posição quando você não queria inicialmente? Você tem uma irmã mais velha. Que tipo de imagem sua irmã mais nova tem? Pai, você está bravo comigo? Sim. Você esteve olhando para baixo para sua irmã o tempo todo, mas está tentando arruinar esse clima feliz. Como eu não poderia dizer uma palavra para você? Pai, você está tomando partido da Isabela só porque ela está se casando com uma família rica? Emily, pare com isso, eu gritei. Ei, quem é você para me dizer para parar? Você me enoja. Por quê? Eu estou me divorciando após apenas 1 ano de casamento. Enquanto você está se casando com uma família legal. Então você está morrendo de felicidade? Emily Araújo, pare com isso. Você não sabe reconhecer um bom rapaz, e você está se divorciando. Então, por que culpar uma pessoa inocente? Você é patética. Você é uma tola que se encantou por um cara só porque ele usava roupas marrons de luxo e dirigia um carro estrangeiro de luxo, ele não tinha nada além disso. Quem foi a pessoa que correu para o casamento insistindo que ele era um cara rico? É por isso que você e Isabela são 2 pessoas diferentes. Julian, Isabela não é nada de especial, mas desde pequena, ela sempre foi honesta e gentil. Pelo que ouvi, sua família valoriza muito a personalidade gentil dela. Então, por favor, diga a eles que eu agradeço. Sim, minha família me pediu para agradecer a você por deixar sua maravilhosa filha entrar em nossa família. Também agradeço por me permitir casar com Isabela. Eu farei o meu melhor para fazê-la feliz para sempre. Suas palavras são suficientes para me fazer sentir muito grato a você. Obrigado. Minha mãe até chorou. Não é engraçado? Meus pais, que costumavam só suspirar com minha irmã Emily, de repente mudaram de atitude e começaram a se preocupar apenas comigo, me dando o melhor de tudo. Então, eu percebi como minha irmã deve ter se sentido ao ser tratada especialmente.
No entanto, mesmo que meus pais estivessem cuidando bem de mim, eu não me sentia muito próxima deles. Perguntei à minha irmã e ela disse: Ei, você também percebeu que eles mudaram de atitude em relação a mim depois que me casei? Eu mal ia visitar minha família. Meus pais pareciam magoados, mas eu havia sido tão maltratada e abandonada que isso não me incomodava. Eles estavam sendo legais comigo superficialmente, querendo algo em troca, então era muito difícil assisti-los agirem assim. Assim, eu passei o máximo de tempo possível com meus sogros, que me respeitavam e valorizavam como eu era. Eu fiz o meu melhor para cuidar deles depois de voltar da nossa lua de mel. Até engravidei. A família do meu marido tinha poucas crianças, então minha sogra insistiu que eu me concentrasse mais nos cuidados pré-natais e abandonasse o meu trabalho. Minha sogra se sentiu mal por eu ter que sair do emprego, mas foi minha escolha. Meus sogros eram pessoas que não olhavam com desdém para os outros apenas porque possuíam muito, e eles diziam que as pessoas com mais deveriam compartilhar mais e faziam muitas doações e trabalho voluntário. Eu me senti fortemente inspirada a segui-los. Acredito que isso seja a verdadeira educação em casa. Quanto ao meu marido, eu só me pergunto se existe alguém melhor do que ele. Após dar à luz meu filho e enfrentar algumas dificuldades, meu marido decidiu que o cuidado infantil deveria ser feito por um homem com mais resistência, então ele tirou uma licença do trabalho por 2 anos para me ajudar a criar nosso filho. Minha avó sogra costumava dizer que ela não nasceu rica, então nunca quis esquecer suas origens. Agora, infelizmente, ela faleceu. Mas seguindo o legado deixado por seus avós, meu marido e eu, assim como a geração do meu filho, nunca esqueceremos de compartilhar o que temos. Perguntei aos membros da sua família, e eu quero continuar com esse legado. Se olharmos por eles, o mundo em que nossos filhos têm que viver pode ser um pouco mais amplo e caloroso, não é mesmo? Eu rezo para que esses dias cheguem.